Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Glécia? Tudo sim. Bom, Tudo hoje joinha? acho que consegui entrar sem problema É. com áudio, então deu tudo certo. É configuração. Às vezes assim a gente fica, entra, sai, faz um, depois você entra em outro aplicativo, eles acabam desconfigurando um pouco, né? Aí Sim. fica com esse problema aí de. Olá, boa tarde, Silvio. O Silvio eu nem Boa tarde. conheço, né, Silvio? O áudio está desligado. Desculpa. Além do áudio desligado, eu estou com o protetor de tela do outro evento que eu estava. Eu preciso mudar aqui, só um minutinho. Não, Que fica barra. tranquilo, Silvio, fica tranquilo. Faz propaganda, não tem problema. Só um minutinho, eu vou sair e entrar de novo. Só um minuto. Tá bom, fica tranquilo Tá que a bom. gente ainda tem um tempo aí bom. O Silvio, ele participa de liderança de tema comigo no Enampad. Ah, não é não, padre, legal. Isso, no Então, Enampad. eu não, eu confesso que eu tenho participado pouco, Glécia, desses eventos, né? Eu tenho, assim, eu acho que são escolhas que você faz, né? Como eu estou ainda galgando a minha carreira, vocês já estão nela já, caminhando, né? E eu estou fazendo uma mudança, né? Eu estou saindo da indústria, estou indo para a academia. Você tem que fazer algumas escolhas. Então, é, hoje, o maior foco que eu dou é em tentar publicar, né? Eu acabei de sair do mestrado, estou no segundo, vou ingressar o segundo ano de doutorado. Então, eu acabei de sair do mestrado e estou tentando reverter a minha dissertação em artigo, né? Eu tenho um que eu e o meu orientador, nós vamos publicar agora, se Deus quiser. Hoje eu já mandei a última prova da arte final do artigo, né? Que é num jornal bastante legal, chama Business Process Management Journal, que tem a É ver excelente, e é excelente. com automação, tem a ver com automação, essas coisas. Então foi um jornal legal, a gente escolheu e acabou emplacando lá e talvez vá sair agora até o final do ano. E eu ainda tenho mais duas, a minha dissertação ainda gerou mais dois artigos, eu acho que eu consigo tirar de lá, né? Que eram três perguntas de pesquisa, ela estava bem consistente, né? Então, assim, a minha ideia é pegar isso e converter. Então, foi o que eu falei para o meu orientador. Eu falei, professor, mas eu não consigo dar foco nos dois, né? Eu trabalho Sim. eu trabalho no SEMEAD, mas assim, eu não consigo pegar uma moderação, porque você tem que mergulhar no negócio, né? Você tem que ter um nível de profundidade que eu não tenho, hoje eu não consigo. Então, eu aprofundei naquele assunto meu e estou tentando publicar nesse assunto. Vamos ver. Então, depois no segundo momento, eu vou tentar fazer isso, né? Mostrar um pouco mais a minha cara aí em congressos e tudo mais e vamos É ver. isso mesmo. Você está percorrendo um caminho bem parecido com o meu orientador do mestrado. Ele fez o doutorado dele na USP. Ele era da indústria e depois ele foi fazer o mestrado, o doutorado. E depois ele veio para cá, para Sergipe, né? Já quando ele se aposentou da indústria em São Paulo, ele trabalhava fazendo implantação de indústrias em Tá, outros países, enfim. E o Dissério, que foi o meu orientador do doutorado na GV. doutorado. Aí ele teve inicialmente uma carreira na indústria e depois migrou. Ah, Só então, que bem focado nos dois. Lá, como a GV tem muito mas esse foco é empresarial, difícil, mas é é difícil difícil. conciliar mesmo. É um enfoque totalmente diferente, né? O mindset tem que mudar de ponta, você vira tudo, né? Sim, Tudo ao contrário, né? Então, sim. as Silvio, velocidades são outras, né? Tudo. Aí a gente e fica é meio tudo ao mesmo complicado. tempo. Na academia, a gente descobre que tem que ser assim, multitarefa, literalmente, Total. porque é É. tudo ao mesmo tempo, é impressionante. Não, e você perde o. Não, na indústria também tem um pouco assim, porque tem a competitividade que faz você sair correndo para poder sair na frente, Sim, né? Então, lançamento de produto, que era o que eu mais fazia, né? Eu fazia gestão de projeto, então era difícil de não ter uma concorrência fazendo você acelerar. Você não podia perder a data em hipótese nenhuma. Você podia fazer qualquer coisa, né? Menos perder a sim. data de lançamento do produto lá. Então você fazia das tripas coração para poder chegar, né?
Mas Desculpa, enfim, agora consegui. Foi. E o Silvio aí se batendo para. Eu não coloquei nem nada aqui. não, fica tranquilo. Mas eu que tenho a obrigação de colocar, né? Eu tenho que aparecer aqui com meu pano de fundo aqui, tem que ser Sim. do SEMEAD. Agora vocês estão liberados para. Fiquem à vontade. Agora, boa tarde, formalmente. Que agradável surpresa, Glécia, quando eu olhei quem participaria do grupo. Então, fico muito Sim, feliz. Bom revê-la, segundo evento esse ano. sim, E pois o é. Oswaldo eu acho que eu ainda não conhecia. Muito prazer, Oswaldo. Muito prazer, Silvio, muito prazer. Ó, eu vou antecipar aqui um pouco fazer um spoiler aqui. Eu li os artigos de ambos, dos três eu li, né? Ah, Gostei bastante. O artigo do Kawabata, eu já tinha um vislumbre dele, porque ele é uma continuação de um artigo que ele apresentou ontem, na própria sala onde eu estava liderando, fazendo a liderança. Mas, e ele já tinha, e ele comentou, ó, é um contínuo, né, do meu trabalho anterior que vai ter amanhã. Então eu já tenho mais ou menos uma ideia. O de vocês eu li, gostei bastante de ambos, né? E fiz observações, foi o que eu falei para a Glécia ontem, opa, nós tivemos uma reuniãozinha ontem, eu e a Glécia, sim. para alinhar um pouquinho, e eu até falei para ela, falei, olha, eu vou fazer o que eu fiz nos outros. Eu li o artigo, fiz observações dentro das minhas capabilidades, né? Como diz o Silvio falou um pouco de capabilidades lá. Então, dentro das minhas capabilidades, eu fiz aí das minhas competências, eu fiz uma observação para vocês, que é mais na parte de metodologia, que é onde eu posso adicionar mais, foi o que eu expliquei para a Glécia ontem, né? Porque como eu estou ainda estudando, vocês já saíram dessa fase, para mim as coisas vão caindo no meu colo e eu vou consumindo e vou guardando para mim o que é bom, o que não é bom, eu vou jogando fora. Então, metodologia é tudo para dentro, né? Tudo que a gente pode aprender, a gente aprende em metodologia. Então, eu vou dar alguns insights para vocês aí, para o professor Silvio e para você também, Glécia, sobre de metodologia que eu tirei, que eu acho que vai enrobustecer uma pesquisa que já está bem interessante, a de ambos, né? Que eu achei bem Muito legal. obrigado. Muito obrigado. Agora, a Mas gente sempre metodologia está mesmo. estudando, é impressionante, ainda mais metodologia. Bárbaro. Nossa, professor, mas isso muda toda hora. Toda hora. De quando eu entrei no mestrado, que eu falei para a Glécia, eu acabei o mestrado, vou entrar no segundo ano de doutorado agora, né? E que eu estou fazendo uma conversão, estou mudando de carreira, né? Eu estou saindo da indústria e estou indo para a academia. Então é assim que da minha cabeça está virando ainda, né? Nem consegui converter toda. Mas enfim, e aí eu estou absorvendo essas coisas, então para mim metodologia é fundamental, né? Eu tenho que aprender o máximo que eu posso, então lá na USP a gente tem bastante, é bem farto nessa parte, né? Os professores têm uma fundamentação boa de metodologia e tal, mas você tem que ficar correndo atrás Quem é o deles, seu né? orientador, Oswaldo? É Paulo Trombone, professor Paulo Trombone, que é o foco, ele tem o mesmo foco de pesquisa que eu, né? Que é IA, ecossistemas, né? Ele também, além disso, ele também pesquisa desenvolvimento de produto, tal, e, o que eu ia falar, que era outra, eu não me recordei agora me fugiu a palavra. E tecnologias, de uma Sim. maneira geral, né? Então, tem tudo a ver comigo. Eu acho que foi uma parceria boa. E que bom, é bom quando casa bem, orientador e orientando. Ele é Tende engenheiro a também que agregar sou, então bastante. fica mais fácil da gente falar a mesma língua, né? Sim. Apesar de estarmos lá na FEA, na administração, né? Eu falei, ó, chega de engenharia, 30 anos para mim já tá bom, não aguento mais. O Sim. Kawabata também, né, Kawabata? Opa, boa tarde a Saiu todos, tudo bem? Olá, boa Olá. tarde. Olá, boa tarde. Kawabata, é diferente seu sobrenome. É, japonês. Sim. Eu acho que Ah, nós já seja estamos todos bem-vindo. aqui, Glécia. Os três, você, o professor Silvio e o Kawabata. Eu não sei se vai entrar mais alguém. Se entrar, vai agregar, né? Os requisitos estão aqui na tela já. Se você quiser iniciar, fica à vontade, tá? Já estamos Bom, faltando então, um minuto para. acho que podemos. Pronto, completou agora aqui, às 16, então acho que Sim. podemos iniciar. Conforme o pessoal for entrando, a gente vai agregando também, inserindo na discussão. Então, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar brevemente, né? Eu sou a Glécia Silva, sou professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFES.
E é muito bom estar aqui com vocês, a gente sempre aprende também nessas sessões. Eu, desde 2013, participo do SEMEAD e agora eu nunca participei presencialmente do SEMEAD. Depois que começou esse ritmo online com a pandemia, antes eu havia encaminhado alguns trabalhos, depois acabou não, enfim, ao longo do tempo, meu orientador aqui, da época do mestrado, que ia fazer as apresentações, e aí quando veio mesmo a possibilidade de ir, começou a pandemia e tudo mais. Mas é bom essas interações que a gente acaba também conhecendo muita gente. Espero no próximo ano poder ir presencialmente. Bom, então, dando início à sessão, estamos aqui já com os autores dos 3 trabalhos. O primeiro trabalho a ser apresentado é Seleção de Parceiros para Inovação Aberta pela adoção do Sistema Padrão de Gestão da Inovação ISO 56003-2019, que vai ser apresentado pelo Silvio Bittencourt, da Unicinos. O Silvio que eu conheço pouco, né, Silvio? O segundo trabalho é o trabalho que vai ser apresentado pelo Edson Kawabata, da FEA USP, Impacto de Inovações Tecnológicas no Segmento de Direito Empresarial no Brasil. Seja muito bem-vindo. E o último artigo é um artigo conjunto de orientanda minha, Raquel de Jesus, Reis de Jesus, e com autoria minha, que é a inovação no modelo de negócio e estudo em pequenas empresas frente à pandemia de Covid-19. Então, estamos na seção que trata de organização, processos e projetos de inovação. Então, os 3 trabalhos eles estão bem alinhados em torno disso. Mais para o finalzinho da discussão, vou fazer algumas intervenções retomando a ideia geral da sessão. E a ideia é que a gente possa ir construindo essa discussão conjunta. Eu vou passar a palavra aqui. Então, a dinâmica ela vai funcionar, a gente vai projetar o vídeo. Então, os primeiros 8 minutos com esse vídeo, depois mais 8 minutinhos a 10 de discussão, e no final a gente retoma para um fechamento. E é isso, é com você, Oswaldo. Obrigado, Glécia. Deixa eu, então, o professor Silvio, eu vou passar o vídeo que você enviou para o SEMEAD, tá, professor? Perfeito. Todos podem ver a minha tela? Eu vou soltar, então, tá? Olá, eu sou o Silvio Bittencourt da Silva e vou apresentar o trabalho Seleção de Parceiros para a Inovação Aberta pela adoção do Sistema Padrão de Gestão da Inovação ISO 56003-2019. Como introdução, destacamos que sistemas ou padrões de gestão da inovação geram diversos desafios teóricos e empíricos para a pesquisa em administração e que têm o potencial de beneficiar o campo de maneira coerente e cumulativa ao se conduzir a sua análise. Dentre estes desafios, a relação de sistemas, padrões de gestão da inovação, com a capacidade de inovação da empresa, que engloba tanto os recursos internos da organização, quanto suas interações com o ambiente externo, incluindo colaborações no âmbito da inovação aberta para a criação e a captura de valor envolvendo parceiros. Nessa direção, nosso problema de pesquisa e objetivo diz respeito a de que forma a adoção do sistema padrão de gestão ISO 56013-2019 pode aprimorar a capacidade de inovação da empresa em colaborações no âmbito da inovação aberta para a criação e captura de valor envolvendo parceiros. Conduz, então, ao objetivo central deste trabalho, que é o de analisar a seleção de parceiros para a inovação aberta pela ISO 56003-2019, como um processo de inovação orientado para parcerias de inovação, gerenciado, sistematizado e replicado para a melhoria da capacidade de inovação das empresas.
Como fundamentação teórica, partimos de que a criação e a captura de valor na inovação aberta envolvem parceiros com a combinação perfeita de características complementares e compatíveis. A seleção de parceiros desempenha um papel crucial na implementação da inovação aberta, pois oportuniza insights valiosos sobre as necessidades dos clientes, tendências de mercado e oportunidades de negócios, além do acesso a recursos escassos, como expertise especializada, tecnologias complementares e redes de colaboração. A metodologia adotada nesse estudo envolve a pesquisa documental qualitativa e a pesquisa bibliográfica, em que foram adotadas como métodos de pesquisa, de maneira que os resultados obtidos a partir da análise dos documentos fossem comparados com fenômenos semelhantes já estudados por outros pesquisadores. Associada à pesquisa bibliográfica, se conduziu a revisão da literatura, que na pesquisa e administração é considerada uma ferramenta-chave para tratar a diversidade de conhecimento em uma área acadêmica específica. Num primeiro momento, identificamos diversos pontos em comum nos estudos relativos à inovação aberta quanto à seleção de parceiros. Primeiro deles, a ênfase na seleção estratégica de parceiros. Segundo, a utilização de metodologias e abordagens para auxiliar na seleção de parceiros. Consideração de fatores de sucesso. Fatores como confiança, compatibilidade cultural, sinergia organizacional e capacidade de colaboração se destacaram. Busca de parceiros além das fronteiras locais, explorando, por exemplo, redes sociais, plataformas de inovação e tecnologias de informação e comunicação que possibilitem a organização ir além das suas restrições locais. E a análise de benefícios e desafios da inovação aberta. Alguns dos artigos discutem tanto os benefícios quanto os desafios associados à adoção da inovação aberta, dentre eles a proteção da propriedade intelectual e ainda as limitações de busca local. A análise dos resultados possibilitou a nós identificarmos que, frente aos fatores determinantes da seleção de parceiros para a inovação aberta, como um tipo de sistema, padrão de gestão da inovação, como já indicado por Idris e Durmazoglu, de 2021, proporciona uma melhor compreensão dos rumos e dimensões da literatura, e insights para rumos futuros sobre a seleção de parceiro para a inovação aberta. Foram identificadas semelhanças, pois muitos dos fatores encontram relação com uma ou mais das cláusulas da norma Sistema Padrão ISO 56003-2019, sendo que alguns fatores são percebidos transversalmente nas cláusulas de 0 a 3 e nos anexos A ao anexo E da referida norma Sistema Padrão de Gestão. No quadro 5, nós conseguimos observar, então, a relação entre essas cláusulas e os fatores determinantes da seleção de parceiros para a inovação aberta. A ênfase na seleção estratégica de parceiros é identificada nas cláusulas 4, 5 e 6, onde são discutidas a estrutura de parceria para a inovação, como entrar em uma parceria de inovação e a seleção de parceiros. A utilização de metodologias e abordagens é referenciada por meio de exemplos nos anexos A ao anexo E. A consideração de fatores de sucesso é identificada nas cláusulas 7 e 8, quando são tratadas sobre o alinhamento de parceiros e a interação entre os parceiros. Além disso, a busca de parceiros além das fronteiras locais é identificada na cláusula 6, seleção de parceiros. Quanto à análise de benefícios e desafios da inovação aberta, a ISO 56003-2019
não é explícita nas suas cláusulas 4 a 8, mas os tangencia ao discutir os benefícios da sua adoção nas cláusulas 0 a 3, que tem uma característica um pouco mais introdutória. Qual é a conclusão que obtivemos? Há uma sugestão, uma recomendação de que a adoção desse sistema padrão de gestão, a ISO 56003/2019, funcione como um processo de inovação, orientado, então, para parcerias de inovação, gerenciado, sistematizado e replicado para a melhoria da capacidade de inovação das empresas. Este é um aspecto fundamental nos achados deste artigo, porque leva a um entendimento que o sistema padrão de gestão é algo sistematizado, um processo, de fato, gerenciado e replicado a partir de uma abordagem sistemática, para, então, melhorar a capacidade de inovação das empresas. Entretanto, a revisão da literatura permitiu identificar algumas divergências entre os artigos identificados, evidenciando que a seleção de parceiros para a inovação aberta é um tema pervasivo em diferentes perspectivas teóricas, contextos e setores, metodologias de pesquisa variadas e ainda aspectos específicos sobre os quais é dado ênfase, em uma variedade de perspectivas e abordagens para a pesquisa. Neste quadro, apresentamos as divergências identificadas. Há perspectivas teóricas diferentes, contextos e setores diferentes, onde empresas familiares, setores específicos da indústria ou outros tipos de projetos de inovação que selecionam parceiros em contexto de inovação aberta, metodologias de pesquisa variadas, sejam elas quantitativas, qualitativas, estudos de caso, revisões de literatura, entre outros, o que pode sim levar a diferentes resultados e conclusões, e uma ênfase em aspectos específicos da seleção de parceiros, complementariedade de recursos, competências, compatibilidade cultural, alinhamento estratégico, entre outros, resultando em ênfases e insights diferentes para a pesquisa e para a prática. Como contribuição ou impacto, nós entendemos que as semelhanças e diferenças identificadas podem ser usadas como pontos de partida para pesquisadores interessados em estudar diferentes sistemas padrões de gestão da inovação, voltados à seleção de parceiros para inovação aberta, capacidade de inovação, colaboração e a dinâmica de inovação aberta, a partir das lentes teóricas das capacidades dinâmicas ou mesmo de outras bases teóricas científicas que possam ser aportadas para a sustentação das discussões sobre o tema. Algumas referências bibliográficas que sustentam o nosso trabalho sobre como encontrar o parceiro correto para inovação, no contexto, é claro, de processos de inovação aberta, os limites da inovação aberta e os seus impactos no desempenho, a gestão estratégica da inovação aberta sobre a perspectiva das capacidades dinâmicas, a compreensão mais apurada de capacidades dinâmicas e capacidade de inovação. Além disso, sobre sistemas de gestão da inovação e padrões de gestão da inovação, as reflexões baseadas na norma especificamente, a norma 56.003/2019, publicada pela ISO, a escolha de parceiros para a colaboração para a inovação, com base em um modelo de reflexão, e ainda como identificar e encontrar esses parceiros para inovação aberta de uma forma prática e aplicada. Essas referências permitiram, então, constituir um arcabouço teórico que sustentou o debate da nossa discussão em resposta à questão de pesquisa e o alcance do nosso objetivo. Por fim,
Agradeço a atenção dispensada e continuo à disposição para esclarecimentos adicionais e aprofundamento do debate aqui sugerido. Silvio, parabéns pela apresentação. Eu estava comentando ontem com o Oswaldo que a apresentação do SEMEAD sempre é um desafio para mim, porque falar sem ter outra pessoa, pelo menos ali interagindo, para mim especificamente é super difícil. Então, parabéns, foi bem didático. Eu fiz algumas observações para que a gente possa bater um papo em relação ao seu trabalho, muito focado em pontos de melhoria e grandes diferenciais. Qual foi a minha primeira impressão conforme eu fui realizando a leitura? Nossa, como o Silvio foi ousado. Viu? Por quê? Porque no mesmo trabalho, você trouxe uma perspectiva de inovação aberta, que por si só já é o mundo. Além de inovação aberta, tratou de colaboração, que aí em diferentes áreas específicas ainda é tratado com algumas peculiaridades. Então, eu posso tratar a colaboração uma perspectiva mais voltada para operações dentro do contexto de inovação também. Então, também uma temática que por si só é bem desafiadora. Capacidade de inovação também, que traz consigo uma série de... E você ainda conseguiu trazer capacidades dinâmicas e trouxe ainda a ISO, que é uma marca, eu diria que é uma marca muito registrada, sua, tanto nos debates, nos artigos. Eu andei também, já nesse meio tempo que a gente se conhece, lendo alguns trabalhos seus. E é interessante como você consegue fazer essa relação, teoria e prática, e fica muito legal. E, nesse sentido, foi que, conforme eu fui lendo, foi que eu fui percebendo que, num primeiro momento, você enfatizou a questão da ISO, talvez até, no primeiro momento, buscando uma contribuição prática mais forte, e eu não sei se foi intencional, só que você acaba com duas contribuições teóricas, que você pode começar, inclusive, a partir delas, digamos assim, uma modificação de alguns parágrafos do seu trabalho, no sentido de valorizar isso que você fez. Por que eu estou falando isso? Porque lá no seu título tem inovação aberta. Quando a gente vai olhar lá o que você fez também em termos de metodologia e com seus resultados, aparece muito essa questão da inovação aberta, você conclui com ela e fazer essa relação com a ISO. Então, eu pensei, sua primeira grande contribuição está na literatura de inovação aberta. E se eu vou selecionar, filtrar, algumas literaturas que mais se destacam, inovação aberta e capacidade de inovação. A partir disso, o que é que eu te sugeriria? Lá na introdução, que você começasse com inovação aberta. Por quê? Porque começando com inovação aberta, você consegue, dentro dessa literatura de inovação aberta, estabelecer que a colaboração ainda é um aspecto crítico a ser estudado no contexto da inovação aberta. Porque fica perceptível isso lá nos seus resultados. Por exemplo, principalmente quando você faz essa associação com a ISO. Então, você começando com a inovação aberta, associa com a colaboração. E, a partir daí, como é que essa relação entre inovação aberta e colaboração vai afetar a capacidade de inovação? E, a partir daí, como é que a ISO, especificamente, como contexto, como objeto de estudo, consegue fazer com que você consiga, pensando numa perspectiva da literatura, gerar mais contribuições. E conforme eu fui avançando, eu tomei a liberdade de sugerir também uma reformulação da questão de pesquisa. Porque, pelo que você apresentou como resultado, eu visualizo duas questões de pesquisa. A primeira, e aí você me fala se faz sentido para que a gente possa discutir aqui. A primeira seria que aspectos de colaboração no âmbito da inovação aberta, aí depois eu vou encaminhar também para cada um esse material, mas que aspectos de colaboração no âmbito da inovação aberta estão melhor relacionados com a criação e captura de valor envolvendo parceiros. E aí, por que eu pensei nessa questão de pesquisa? Porque lá nos seus resultados, na verdade, o que você apresenta é uma revisão sistemática focada nisso. Aquela estruturação que você faz na literatura, pensando na discussão que você tem da sua introdução, pensando no que você apresenta de metodologia nos seus resultados, a gente consegue dividir seus resultados em duas partes. Num primeiro momento, esses aspectos de colaboração nesse âmbito de inovação aberta,
Só que não é só isso, porque colaboração com inovação aberta a gente encontra facilmente na literatura, só que relacionados com a criação e captura de valor. E aí é uma grande contribuição que você traz. Então, talvez até lá nos resultados, você enfatizando isso e apresentando dessa forma, então, primeira questão de pesquisa voltada para isso, e aí enfatizando também lá na parte de metodologia, que eu identifiquei 2 métodos de pesquisa, eu inclusive coloquei como um grande diferencial o uso de 2 métodos, que é bem interessante. O primeiro método, revisão sistemática, você até traz o Trentfield et al. 2003, que é particularmente o que eu utilizo também, eu gosto da revisão sistemática conduzida daquela forma. Tá, então eu consigo trazer uma contribuição voltada a isso. Respondo a minha primeira questão de pesquisa. E a segunda parte seria justamente como esses aspectos que você levantou, eles podem aprimorar a capacidade de inovação de empresas que adotam a ISO, essa ISO especificamente. Então, identifica os aspectos e depois como esses aspectos eles podem aprimorar a capacidade de inovação. Então, a partir daí, você consegue ter 2 contribuições teóricas. Uma contribuição voltada à literatura que trata de inovação aberta, especificamente colaboração, mas olhando especificamente para a criação e captura de valor nessa parceria, e outra voltada a como isso afeta a capacidade de inovação a partir do momento que as organizações adotam algo similar a uma ISO como essa. Então, e consequentemente, você consegue depois pensando em que a gente começa assim, vocês apresentam artigo com muito resultado, a gente começa já a avançar também no que pode ser feito depois. E olha só que legal, se a partir daí você consegue pegar essa perspectiva da ISO e trazer uma estruturação. Olha, com a ISO eu consigo fazer isso. Então, esse daqui é um exemplo interessante. Então, outras ISOs, elas podem seguir esse movimento se eu quero aumentar essa capacidade de inovação. Certo? Perfeito. Então, eu pensei muito nesse sentido. Eu, inclusive, trouxe uma sugestão de um artigo que é interessante, que trata que eu vi que você também mostrou as etapas da análise de conteúdo, porque na segunda etapa, pensando nas 2 questões de pesquisa, eu diria que em termos de método, num primeiro momento, você fez uso da revisão sistemática e num segundo momento, você fez uso da análise de conteúdo como método de pesquisa. Tem até um artigo, que é o artigo do Mendes e do Misculin, que trata da análise de conteúdo como uma metodologia. Então, olhando esse artigo, você vai perceber que você fez basicamente isso, você utilizou como uma metodologia. E, por fim, e aí eu deixaria até como pergunta, já para a gente, senão eu vou ficar o tempão aqui falando, além disso, além dessa estruturação. Eu achei bem legal aquele quadro que você apresenta também lá na discussão final. Eu sugiro que você traga para a parte de resultados, que ficaria mais interessante na parte de resultados. E aí, na conclusão, reforçar, enfatizar e valorizar mais essas contribuições. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu deixei como dúvida e como um grande diferencial, foi você coloca lá uma frase na sua metodologia informando que fez uso do ChatGPT. Sim, sim. E eu achei muito interessante, só que você não explica. E aí eu fiquei, como assim o Silvio não explica? Porque tem tantos pesquisadores que com o ChatGPT ficariam curiosos e poderiam aprender, isso poderia ser uma contribuição a mais. Aí eu vou atrás do artigo do Silvio, porque eu quero aprender um pouquinho como é que foi feito. Ah, Para perfeito. servir de orientação. Então, se você pudesse trazer um pouquinho do contexto do seu artigo, como é que foi feito, comentar se faz sentido também esses pontos e falar um pouquinho desse uso do ChatGPT. Tá. Bem, primeiro, obrigado pelas contribuições. Entendo que todas são pertinentes e garantem o refinamento aqui do trabalho, né? Como foi um texto que eu produzi sozinho, naquelas horas, né, pouco mais altas da noite, aquele horário, então é um pouco difícil, não ter uma visão crítica antes da submissão. Então, muito obrigado, Glécia. As considerações são todas muito pertinentes. Anotei todas aqui e aguardo, claro, o envio que tu vai encaminhar. Sobre o ChatGPT, de fato, tem alguns, e inclusive isso vem sendo questionado, que utilizam o ChatGPT para a redação. Mas, na realidade, eu usei uma funcionalidade do ChatGPT para aumentar a minha assertividade na análise cruzada dos artigos.
Então, eu consigo utilizar o ChatGPT. Como é que eu fiz isso? E aí, autofalar, apesar de eu referenciar um artigo sobre metodologia de ChatGPT, eu não entro no detalhe, né? Mas, basicamente, o que eu fiz? Eu identifiquei na revisão sistemática da literatura quais são os artigos. Fiz a leitura, cheguei a alguns entendimentos. Será que escapou alguma coisa da minha percepção? Será que tem alguma coisa que eu não vi? Porque a gente brinca que inteligência artificial, um dos benefícios é trazer pontos que a gente não percebe. E aí eu orientei o ChatGPT para fazer um comparativo. Por favor, identifique semelhanças, identifique divergências, né? E aí o ChatGPT faz todo um perspectiva de revisão sistemática com aqueles autores que você traz, um dos critérios, inclusive. Ok. Deixa eu fazer, então. Eu vou rapidamente, porque a Glécia, ela já me roubou duas observações, eu já tirei daqui. A do chat GPT e a outra que ela tinha feito da parte da análise. Mas eu tenho uma outra, Silvio, sobre a análise, que é assim, Sim. eu comentei, o Kawabata vai até perceber que eu já comentei isso numa sessão anterior nossa. Quando você faz análise de conteúdo e você almeja uma publicação em periódicos de impacto, a gente sabe muito bem aonde que eles estão, né? Eles não estão em todos os lugares. Eles estão em algumas bases de dados, e são aqueles que a gente primeiro submete, que é para depois, se não conseguir, então a gente sempre tenta os de alto impacto. Quando você vai falar em análise de conteúdo e você usa a Bardan para fazer isso, a Bardan ela é conhecida aqui no nosso ambiente aqui brasileiro, né? Uhum. E ela não é muito reconhecida lá fora. Então, assim, eu não estou falando para você desfazer tudo o que você fez, porque a Bardan tem um pouco de similaridade com o que tem de análise de conteúdo aí fora. Só que quem causa mais impacto, quem traz mais impacto e agrega mais para o teu trabalho, por exemplo, seria Saldanha. Eu vou anotar isso daqui e te mando depois, tá? Eu Johnny agradeço. Saldanha 2013 e Miles e Huberman, e também Saldanha, que faz o prefácio do livro dele, 2014. Então, eles usam o que? Eles usam, além de dar métodos de análise de conteúdo, eles também mostram o processo, eles focam muito em coding, né? Em análise de conteúdo através do processo de codificação. O processo de codificação é muito bom, por quê? Porque ele é preto no branco. Você usa o processo e você consegue, através do resultado dele, mostrar exatamente o que se analisou e quais os resultados, que é a árvore de códigos que você mostra no final, ao final do Uhum. processo. Sai do primeiro da base, né, que são os textos, as interações que faz no texto, depois a primeira ordem de codificação, a segunda ordem e a teorização, que é o fruto lá da análise da segunda ordem. Então ele cria Uhum. é muito interessante porque você mostra na árvore e a árvore já te dá muitos insights. Então, a minha sugestão para você seria você dar uma adaptada no que você fez e adicionar essas citações lá, desses conteúdos, e até tentar montar uma árvore, alguma coisa assim, porque eu vi que você já fez como se fosse uma codificação ali, né? E Uhum. o outro ponto é naquele quadro 2 seu. Aquele quadro 2 seu, ele no meu ponto de vista, ele é o centro nevrálgico, vamos chamar assim, o centro nervoso de todo o teu sistema de análise. É dali que você começa a ligar as coisas e fazer as conexões, né? E você chama esse quadro de pontos em comum. Você analisou toda a literatura que você baixou naquele primeiro Uhum. quadro, ali você identificou pontos em comum e você colocou ele de novo num outro framework ali e trouxe esse outro framework chamando ele de pontos em comum para a seleção de parceiros, né? Que aquelas obras lá traziam para você, que aquela literatura trouxe para você.
Nesse momento, mais para frente um pouco, você muda esse entendimento e chama ele para fatores determinantes. Se eu Sim, não estou sim, equivocado. Você perfeito. transforma o quadro 2 de pontos em comum em fatores determinantes. Nada de problema até aí. Não existe nenhum problema. Qual que é o ponto que causou um pouco de confusão na minha cabeça? Quando eu estou fazendo uma análise de conteúdo dentro de uma revisão de literatura, eu normalmente, das literaturas que eu li, e a gente sempre faz assim, esse é o método que a gente aprende na academia, você vai olhar os outros para ver como que foi feita, e ninguém inventa a roda, né, na questão de metodologia. Você vai olhar lá e ver o que está dando certo, como é que o cara está fazendo, e vai tentar replicar. E quando você faz isso, você chega a que conclusão? Olha, o pesquisador ele vai a teorias elas estão indo nesse sentido, e fatalmente você vai chegar à conclusão que sim, porque nós já vimos lá. Mas você Sim. teria uma lente teórica que está te orientando e que você vai buscar lá no que você postulou lá atrás, no início da tua pesquisa, que são as capabilidades, os dynamic capabilities, as capabilidades de inovação, até a RBV te ajudou, que a fundamentação das outras posteriores são a RBV, né? Perfeito. A visão baseada em recursos. Então, aí eu conseguiria, eu veria uma sustentação muito mais forte do teu trabalho, se você conseguisse ir nesse caminho. Então, não é fácil fazer isso daí, porque você vai ter que voltar, mas eu acho que valeria muito a pena no trabalho que você já fez. Não seria refazer o trabalho, seria dar uma roupagem diferente Uhum, uhum. naquela análise que você fez, né? Ou seja, mudar da Bardan para Saldanha, Miles e Huberman, que eu vou te mandar, e nessa tabela 2, você trazer a fundamentação De trabalho, mas agora eu já não consigo ver o texto sem esse tipo de observação. Já ele Não, fica então, falho. se eu conseguir ser um pouco didático e te explicar de uma forma bem entendível, depois eu te passo um pouco mais no teu próprio trabalho, eu fui fazendo as observações e fui Ah, eu colocando lá agradeço. pintado em vermelho. Eu Fui agradeço, pintando com em vermelho e certeza. observando no PDF ali. Aí eu te mando ele. Eu vou Tá bom, colocar o meu WhatsApp aqui. O da Glass eu já tenho, eu vou mandar. E o Kawabata, se ele quiser também, anota meu WhatsApp e eu mando para vocês as minhas observações. Tá tá bom? bom, tá bom. Tem Muito outras obrigado. lá também, mas essas são as fundamentais aqui que eu acho que. Ótimo. Bem, da mesma forma, Oswaldo, eu agradeço as contribuições e realmente já não consigo ver o trabalho sem esses ajustes, tá? Ah, legal, que bom. Muito obrigado. Imagina. Vamos para o próximo agora, que é o trabalho do Kawabata, né? Que é o Isso, podemos prosseguir. 917. Então, eu vou dividir minha tela de novo com vocês, tá? Um momentinho só que o meu sistema aqui está meio lento. Tranquilo. É porque choveu muito aqui, a minha região aqui é complicadíssima, viu?
Eu estava acompanhando. Como é que está essa questão da energia nas regiões? Tá Ainda difícil está. aqui, viu, Glécia? Tem gente que ainda está sem luz desde a última chuva. Eita. Já estão vendo a minha tela? Já sim, já aparece. Tá. Olá, aqui é Edson Kawabata, aluno do mestrado profissional em empreendedorismo da FEA-USP. Junto com o professor doutor Marcelo Pedroso, apresento a vocês o artigo Impactos de Inovações Tecnológicas no Direito Empresarial no Brasil. Como motivação do artigo, temos visto diversas inovações tecnológicas sendo apresentadas ao mercado jurídico, como digitalização, automação, data analytics, chatbots, inteligência artificial, plataformas de acordos, smart contracts, blockchain, entre outras, que oferecem um potencial transformador para a redução de prazos, custos e aumento da qualidade das decisões jurídicas e ampliação do acesso à justiça. Assim, esse artigo tem como principal problema excluímos publicações de aplicação sem relevância para o assunto, sem disponibilidade ou sem acessibilidade ao idioma. A estas, incluímos referências cruzadas identificadas complementarmente. No total, resultaram 41 referências relevantes para o trabalho. Dentre estas, destacamos as contribuições de Gauder, Hongdao e Kirkmai, que exploram o desenvolvimento de soluções de tecnologia no meio jurídico. O método de pesquisa utilizado foi Design Science Research, que consiste em 5 etapas principais: conscientização, sugestão, desenvolvimento, avaliação e conclusão sobre os artefatos que endereçam o problema central de pesquisa. Na abordagem, destacamos a coleta de evidências empíricas a partir de 15 entrevistas semi-estruturadas com especialistas no setor e uma pesquisa junto a 72 escritórios de advocacia visando a aplicação dos artefatos. Como resultado do trabalho, propusemos um artefato que consiste no modelo de avaliação de impactos de inovações tecnológicas em escritório de advocacia. As soluções elencadas para tal avaliação são 11: gestão eletrônica de documentos, digitalização de processos do Poder Judiciário, gestão de casos, equivalentes a um workflow eletrônico, monitoramento e extração de dados públicos, gestão de conhecimento e e-discovery, resolução de conflitos, que equivale a Online Dispute Resolution, gestão de recursos, como ERP, elaboração automática de documentos, CRM, que equivale a Client Relationship Management, jurimetria e Data Analytics, Machine Learning, que equivale a os escritórios já as adotam ou pretendem adotar. Os resultados apresentados aqui no quadro refletem os níveis de adoção segmentados por porte de escritórios. Escritórios grandes, com mais de 100 advogados, escritórios médios, com 21 a 100 advogados, e escritórios pequenos, com menos de 100 advogados. Notadamente, quanto menor o porte do escritório, a principal utilização dos artefatos propostos foi na estimativa de impactos de inovações tecnológicas nos escritórios de advocacia. Ou seja, para cada uma das 11 soluções de tecnologia apresentadas, propusemos aos respondentes acesso ao mercado, assim como qualidade, agilidade e eficiência de entrega. Cada um desses elementos foi graduado em 5 níveis de impacto: sem impacto, baixo, médio, alto
e disruptivo. Pusemos uma escala em que, para impacto médio, o impacto de 10% sobre a base fosse considerada, assim como 25% para alto e 50% para disruptivo. Como resultado, observamos que os principais impactos se dão em eficiência e agilidade na entrega dos trabalhos. Entre as soluções, destaca-se como a mais impactante Machine Learning e Inteligência Artificial para análise de documentos e conteúdo. A seguir, vimos a elaboração automatizada de documentos e, muito proximamente, digitalização de processos do Poder Judiciário, geometria e Data Analytics, monitoramento e extração de dados públicos e gestão de casos ou workflow eletrônico. Em conclusão, o artefato proposto viabiliza um adequado endereçamento do problema de pesquisa, permitindo avaliar impactos de inovações tecnológicas sobre o escritório de advocacia. Embora essa pesquisa não tenha característica quantitativa, estimativas de impacto indicam a possibilidade de utilização do artefato para uma instanciação com maior volume de respondentes e maior significância estatística. Adicionalmente, ponderamos que a especificação e a quantificação de impactos de inovações tecnológicas sobre a geração de valor no direito empresarial são elementos essenciais para justificar recursos e investimentos para o desenvolvimento do setor. E a proposição de uma modelagem analítica que enderece essa necessidade confere maior robustez na avaliação e implementação de novas soluções, uma vez que novas soluções com potencial transformador têm sido apresentadas ao mercado. Como principais referências bibliográficas para o trabalho, destacamos Transformative Legal Technology and the Rule of Law, de Paul Gauder, Legal Technologies in Action, The Future of the Legal Market in Light of Disruptive Innovations, de Kian Hongdao. E por fim, Legal Technology for Law Firms, Determining Roadmaps for Innovation, de Tanel Kirkmai, Thomas Hoffman e Arthur Chocha. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. A palavra está com Parabéns. você, Glácia. Parabéns, Kawabata. Também a apresentação muito didática, muito interessante, e o trabalho muito interessante também. Eu, da mesma forma, destaquei alguns grandes diferenciais, alguns pontos de melhoria, e eu diria que o seu trabalho tem até um ponto dois pontos interessantes que eu achei bem semelhantes com o trabalho do Silvio, né? E daí a gente já começa até a fazer essa ligação com a sessão. O seu trabalho, ele traz dois métodos de pesquisa também, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. E eu não sei também se foi de forma proposital, porque, por exemplo, você traz uma proposta que está sendo gerada, acredito que tenha sido a sua dissertação do mestrado profissional, seria isso? Exato. Eu fiz em 2 artigos, esse é um deles. Então, parabéns, porque assim, você traz uma contribuição teórica muito forte, só que ela não está tão explícita no trabalho. Então, a minha ideia aqui, como ponto de melhoria, é enfatizar uma discussão que endereça uma temática que vem sendo discutida de uma forma até muito crítica, hoje em dia, que essa questão das inovações tecnológicas. Então, quando você traz essa perspectiva do impacto de inovações tecnológicas e traz, inclusive, essa questão do direito empresarial, na hora eu lembrei uma literatura que ela é muito usada na discussão para tratar da relação ciência, tecnologia e sociedade, endereçando principalmente ao futuro do trabalho, né? Porque a gente tem a tecnologia, que a tecnologia, ela de fato promove muitos avanços. Quando a gente pensa na área do direito, ela de fato também acaba fazendo com que os escritórios eles tenham outra organização. E eu lembrei na hora de um artigo que utiliza, inclusive, como exemplo, essa questão dos escritórios de advocacia, para mostrar, eu tomo o exemplo de um grande escritório mundial para falar bem assim, olha, hoje em dia, por meio dessas inovações tecnológicas mais recentes, quando a gente pega a perspectiva da inteligência artificial, por exemplo, eu posso, de um dia para o outro, conseguir gerar uma tese mais bem fundamentada
em relação a um julgamento que vai ocorrer amanhã, por exemplo. Então, no lugar de perder horas e horas e horas com o trabalho manual tentando fazer isso, aí ela consegue fazer isso. É um aspecto positivo, mas é um aspecto também que eu posso trabalhar por uma perspectiva crítica, e como é que fica? Né? Como é que é positivo, tem as pessoas que vão sendo substituídas, como é que fica isso? Então, o que é que eu sugeriria para você? De cara, eu lembrei disso, eu lembrei desse artigo e lembrei da discussão que é endereçada a isso. Então, seria interessante você endereçar bem. Então, já começaria com a literatura que você vai retratar, que são inovações tecnológicas, né? Embora seja uma literatura relativamente antiga, no sentido quando a gente fala inovação, a inovação ela surge no primeiro momento com a perspectiva tecnológica, tem textos recentes que já tratam especificamente desse impacto, levando em consideração essas novas tecnologias, as mais avançadas, e como é que isso se dá principalmente no âmbito dos serviços. E aqui você traz um contexto de serviço. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque com isso você consegue gerar uma contribuição para a literatura, e já que no seu título tem lá o impacto das inovações tecnológicas. Então, minha sugestão é iniciar a introdução pela literatura retratada, por essas inovações tecnológicas, e a partir dessa literatura retratada, contextualizar com o objeto de estudo, que seria o segmento de direito, que é um excelente exemplo para que você consegue mostrar, olha, eu consigo contribuir com essa literatura aqui, e o segmento de direito, ele gera contribuições nessa literatura por isso, porque dadas as características do segmento, ele vem passando por transformações mais rápidas em relação a outros segmentos, e aí você consegue endereçar bem a discussão. E para isso, depois vou te passar também esse material, mas de cara eu lembrei de 3 artigos específicos que trazem principalmente essas novas tecnologias. Um artigo que é do Frei do Osborne, que trata justamente do futuro do emprego e o quão os trabalhos, enfim, eles estão suscetíveis a essas novas tecnologias. É um artigo bem interessante, foi publicado em 2017. Tem outro que ele é um pouquinho mais antigo, que é do Pianta, 2005, só que ele é do Handbook de Inovação. Então, a ideia também é, pensando por uma perspectiva de situar a discussão na área de inovação, o handbook ele vai trazendo as especificidades dessas inovações para uma perspectiva de impacto, né, que é justamente o que você chama a atenção em toda a sua discussão. E outro artigo, que aí já é um artigo, enfim, esse já é daqui do Brasil, que é de Salama, que trata das novas tecnologias por uma perspectiva que essas novas tecnologias elas promovem uma revolução. Acho que casa bem com o que você mostrou como resultado também, certo? Então, sugiro dessa valorizada, porque você está com uma discussão muito, muito nova. Ô, E daí Glécia, é o mesmo... Pode falar. Pode falar. Não, é só para completar uma informação sua. Esse Frei Osborne de 2017 que você está falando, não é aquele do World Economic Forum? É outro, é um que foi publicado no... Tem também, porque eles também têm outras Eles publicações escreveram desse. uma publicação assim, não foi? Dá até para Sim, procurar no também. site do World Economic Forum essa outra também, viu, Edson? São Sim. espetaculares esses 2 autores aí, nesse assunto. Eles têm muita coisa sobre isso, muita coisa assim, mostrando impacto, porque a gente pensa às vezes assim, impacto, não, ou é positivo ou negativo, não, é assim, muito, muito amplo, muito interessante. Mas tem também, tem no World Economic Forum. E uma coisa que eu senti falta, que você mostra lá mais na frente na sua pesquisa, só que não insere também na introdução, é a questão de pesquisa. Então, quando você traça essa discussão das inovações tecnológicas com essa literatura e mostra o contexto, você pode retomar essa questão de pesquisa e, a partir daí, enfatizar esse artigo, ele, enfim, mostrar qual é a contribuição potencial da pesquisa, porque você tem essa contribuição teórica que é muito forte e consegue endereçar também com a contribuição prática, que também essa já está mais explícita ainda no seu trabalho, certo? E aí, porque eu apontei como grande diferencial o uso de 2 métodos de pesquisa. Você cita eles, mas acho que seria interessante enfatizar, sabe? Enfatizar mesmo lá na metodologia, que você tem o uso de revisão sistemática da literatura e outro que é a design research. Eu já orientei trabalhos utilizando esse método. Eu acho fantástico, porque é uma forma muito interessante, de fato, você gerar um resultado que é mais palpável. Então, eu adoro, acaba sendo até uma solução
para a pesquisação, já que a pesquisação a gente tem necessariamente que acompanhar aqueles resultados com a Design Research. Eu preciso formular o artefato. Então, é uma contribuição interessante também. Então, acho que estruturando melhor lá na parte de metodologia, a parte de revisão sistemática e a parte da Design Research, e ao apresentar também os seus resultados, apresentar nessas duas partes, vai valorizar ainda mais a sua pesquisa. Porque, principalmente em relação ao uso da Design Research, você não vê tanto assim, quando se volta para a área de inovação, pegando por uma perspectiva mais crítica que o seu trabalho tem, quando fala do impacto dessas inovações tecnológicas. Então, acho que você consegue gerar também contribuições adicionais por causa da metodologia, certo? Então, eu fico aqui com as minhas sugestões, vou passar a palavra para o Oswaldo, é com você. E espero que eu tenha contribuído, enfim, se você quiser também fazer algum comentário, Sim. o Abata, contar um pouquinho como é que foi o artigo. Se o Oswaldo me permitir, até porque ele estava na sessão ontem, que fiz alusão a esse, tá? Então ele tem um pouco mais aqui de contexto, tá? Mas acho que em benefício aqui da Glécia, do professor Silvio, tá? Eu, assim, não sou oriundo da academia, tá? Não, não é o meu métier clássico, tá? Eu sempre trafeguei aqui como executivo, mas eu ingressei no mestrado profissional, tá? Até para ajudar, né, a dar mais robustez do endereçamento de um problema real, né? Eu fui diretor-geral de um grande escritório de advocacia, eu estava justamente com essa preocupação, né, de como analisar o impacto aqui de inovações tecnológicas, um problema real, não um problema abstrato, tá? Eu tinha uma questão prática que é resolver, né? Mas eu achei que caberia uma roupagem acadêmica, né? Até para a gente conseguir alcançar talvez um público maior aqui dentro aqui da divulgação, né? Dos benefícios que a gente tem através aqui do artigo, né? Então esse é o primeiro ponto, tá? Então na verdade eu parti de um problema prático, tentei trasladar aqui para uma visão aqui que fosse aderente, né? Aos requerimentos aqui do mundo acadêmico. Aí o meu orientador, que é o professor Marcelo Pedroso aqui da FEA, sugeriu usar justamente o método do Science Research justamente para conseguir ter essa conectividade um pouco mais fluida, talvez, né, no encontro aqui da solução, tá? Então esse acho que é o primeiro grande comentário, tá? E aí eu entendo, né, muito que está sendo falado, que a professora Glécia colocou, né, de ter uma contextualização um pouco mais ampla, talvez, de início, né, porque como tinha um problema para resolver, eu fui, acho que muito nichado aqui para a solução, né, ou seja, dentro do universo do direito, e eu encontrei pouca literatura, para dizer a verdade, dentro desse cruzamento de inovação tecnológica com o direito, por mais que hoje, né, talvez seja um pouco mais disseminado. E é por isso que o arcabouço principal, né, para a construção aqui do artefato foi de ordem empírica, né? Por isso que a gente fez pesquisas amplas, né, 15 entrevistas, 72 contatos aqui com escritórios, né, para poder justamente trazer um pouco mais de robustez, né, no porquê o artefato está sendo desenvolvido aqui dessa forma, né, e como aplicá-lo e quais são os resultados advindos disso, né. Mas entendo completamente, que são muito ricas aqui sobre as observações, porque de fato, pegando para alguém que não seja como eu, que estava tão nichado aqui na pesquisa, talvez caiba, né, uma abertura um pouco mais ampla, né, porque muito desse foi desenvolvido é extrapolável, que não é só um escritório de advocacia, acho que para o mundo do serviço como um todo, e né, vários outros tipos aqui de inovações, né, então acho que isso traz talvez mais amplitude, né, talvez até mais impacto que o trabalho, então agradeço muito aqui as sugestões, tá? E acho que com isso vem também a própria questão das referências bibliográficas, porque quando eu fui selecionar as palavras-chave, já foram nichadas para direito, tá? Então, por isso que talvez algumas, tá, que a professora Glécia mencionou, eu não tenha mencionado aqui, tá? Mas acho que uma pesquisa mais ampla, né, pudesse aparecer. Então, eu queria agradecer. Depois, ao final, eu faço acho que outros comentários, né? Mas eu ia deixar o professor Oswaldo aqui também fazer os dele, depois talvez eu fecho aqui. Obrigada. Obrigado, professor. Kawabata, eu não tenho muito a acrescentar, justamente pelo que você acabou de falar. Eu já assisti ontem a apresentação do outro trabalho que é parte desse, né? Então, a base de dados dele é a mesma, né? Então, ele quebrou a dissertação dele em 2 artigos, excelente ideia, ele já saiu com os 2 artigos prontos, excelente. E a base é a mesma. A única coisa que eu queria só reforçar é a questão, aquela que nós já falamos ontem, do viés do entrevistado. Como você tem um processo que tem 4 grandes stakeholders aí, você entrevistou 2 e 2 ficaram fora, que são pesados. Um é a sociedade e o outro é o poder público, que são prefeitura não, que é o poder judiciário, né, representando o poder público. Talvez seria uma boa forma de você enrobustecer a sua pesquisa,
levar esse questionário com esse aparato todo, com o seu artefato para o Poder Judiciário, alguns representantes, e de alguma forma com a sociedade, discutir com a sociedade também uma resposta. E aí eu acho que ficaria uma coisa espetacular, meu. Você podia pular para um nível de submissão de artigo aí com periódico, naturalmente periódicos que estão nessa área de atuação, né? Senão você não consegue publicar. Mas, putz, eu acho que seriam 2 grandes trabalhos aí que iam dar bons frutos. Não, perfeitamente acolhido, professora. Agradeço o reforço, né? Porque de fato, né, assim como eu falei, né, que eu tinha largado de uma forma bastante nichada aqui na pesquisa, né, no próprio escopo de análise, eu acabei focando bastante em escritórios, mas quando você tem uma perspectiva aqui de ecossistema, naturalmente, tanto o poder público como a sociedade aqui poderiam, Sim. obviamente, trazer uma perspectiva aqui bastante mais rica, mas foi aqui quase que o pragmatismo de executivo, né, que tem que convergir mais rapidamente aqui para a solução necessária, né, e aí acabei Eu sacrificando diria um pouco até a que amplitude. mas a velocidade talvez a velocidade que você precisava, né, era uma Sim. velocidade maior e você tinha que fechar. Senão o pesquisador ele sempre fica passando manteiga na análise dele, né? Se você Sim. deixar, você fica naquele loop. E o Sim. meu próprio orientador, o professor Paulo, ele fala, cara, para de ficar ensaboando esses dados. Você já tem dado suficiente para poder, com boas contribuições, fecha a discussão e vai e faz. Porque é uma tendência que você tem de ficar ali querendo Sim. tirar mais coisas, né? Sim. Talvez foi E isso também. até aproveitando o ensejo, na verdade, eu cheguei até a discutir esse ponto para minha qualificação. Originalmente eu tinha uma amplitude maior, né, que seria impacto de inovações tecnológicas no ecossistema de direito. Depois eu acabei convergindo mais para escritórios, porque falando, esse aqui é um universo tão grande, né, que dentro do horizonte de pesquisa, talvez eu não consiga ter uma conclusão, tá? Era tamanho aqui o grupo, né? Então foi uma sugestão dada lá na época de qualificação para enxugar um pouco o escopo, mas eu acho que é perfeitamente válido. Acho que entendo o tempo, né, acho que foi esse o principal restritor, né? Eu acho que teria bastante mais riqueza fazer essa amplitude, mas tá muito bem acolhido. Glécia, quer passar já para o seu? Podemos Sim, mudar, porque nós vamos ficar meio em cima da hora, nós vamos ter 30 minutos também, como tivemos para cada um, vamos ter 30 minutos para a sua apresentação e discussão do seu. vamos lá. Vamos lá. Olá, sou Glécia Silva, sou professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Sergipe, o PROPADM da UFES, e eu vou apresentar o artigo intitulado Inovação no Modelo de Negócio, um estudo em pequenas empresas frente à pandemia de Covid-19. Esse artigo ele é fruto da dissertação de Raquel Reis de Jesus, que foi minha orientanda no PROPADM. Tratando um pouquinho do contexto da pesquisa, a pesquisa ela considera o modelo de negócio como a criação, entrega e captura de valor. Então, essa é a definição principal que nós adotamos na pesquisa. E a inovação no contexto do modelo de negócio ela acontece quando uma ou mais dimensões dos componentes do modelo de negócio é alterada ao longo do tempo. E trazendo um pouquinho da perspectiva da Covid-19, nós enquadramos a Covid-19 como uma crise que tem o potencial de afetar a forma como os modelos de negócios eles são conduzidos ao longo do tempo. No contexto da pesquisa, nós identificamos 2 lacunas de pesquisa. Uma relacionada ao papel das crises na inovação no modelo de negócio e outra voltada às características dos modelos de negócios nas pequenas empresas. E como questão de pesquisa, nós temos como as pequenas empresas podem inovar no modelo de negócio frente à pandemia de Covid-19. Em relação ao referencial teórico, nós tratamos de uma literatura específica sobre inovação no modelo de negócio e outra literatura sobre inovação na pequena empresa, tratando das especificidades desse tipo de organização. Em relação aos procedimentos metodológicos que guiaram a pesquisa, esse estudo ele é qualitativo, com a adoção de um estudo de caso múltiplo, onde nós pegamos o contexto de 4 pequenas empresas, todas elas do segmento de serviços. E aqui é importante apontar
que o enquadramento que nós tomamos como pequenas empresas é no sentido de alinhar com a literatura internacional que considera como pequena empresa os negócios de pequeno porte. As fontes de evidências utilizadas na pesquisa foram a entrevista semi-estruturada e a pesquisa documental, e nós adotamos um caso piloto para adequarmos o roteiro de entrevista e análise dos documentos. Foi feita também análise em case e cross-case e utilizada análise de conteúdo. Em relação às categorias analíticas que guiaram a operacionalização do campo, nós fizemos uma análise do modelo de negócio antes da pandemia, do modelo de negócio a partir da pandemia e das inovações que foram incorporadas ao longo do tempo. Tratando um pouquinho dos resultados, nós temos aqui as principais características das 4 empresas que foram estudadas, todas elas, em relação ao seu porte, elas são microempresas. Há uma diferença em relação ao número de funcionários. A empresa A ela possui um maior quantitativo de funcionários, se comparado com a empresa D, por exemplo. Todas elas possuem entre de 5 a 10 anos de tempo de atuação no mercado. Atuam tendo como principal produto a empresa A, bebidas e música, a empresa B, almoço e janta, a empresa C, almoço, a empresa D, café da manhã e almoço. Levamos em consideração esse segmento específico, porque ele foi um dos segmentos que foram mais impactados durante o contexto de crise, de pandemia de Covid-19, e todas as empresas elas têm uma atuação local também, o que impacta na forma como o modelo de negócio se modificou ao longo do tempo. Temos também algumas características dos gestores apontados na tabela abaixo. Então, a idade do gestor A é de 39 anos, gestor B 35 anos, gestor C 49 anos, gestor D 59 anos, o que também afeta a forma como o modelo de negócio diante de uma crise é conduzido. Com base no cenário anterior à pandemia, durante a pandemia e com base nas inovações que foram incorporadas ao longo do tempo, de uma forma geral, essas empresas, como forma de sobreviver diante da crise de Covid-19, elas aproveitaram as principais vantagens que esse tipo de organização tem, que são elas, estrutura organizacional próxima, ou seja, como gestor, ele é dono da organização, ele é funcionário e ele gerencia a organização ao mesmo tempo, isso permite também que ele consiga fazer alterações de forma mais rápida, dada essa proximidade de estrutura organizacional. E, consequentemente, são organizações que possuem mais flexibilidade e agilidade no momento que elas conseguem identificar as mudanças que são necessárias. Por outro lado, as principais barreiras que foram identificadas em relação à alteração no modelo de negócio foi o recurso limitado por parte dessas organizações, o que acaba sendo um ponto mais delicado ainda, levando em consideração um contexto de crise, uma capacidade também de lidar com adversidades que é limitada e uma base de clientes ainda muito pequena. Levando em consideração essas principais vantagens e essas principais barreiras no contexto dessas pequenas empresas, nós criamos, então, essa estruturação, levando em consideração que a organização ela pode investir principalmente nesses pontos que se apresentam como principais vantagens no momento de crise. Eu fico por aqui, muito obrigada. Está com você, Oswaldo. Bem sucinta a apresentação. Não, eu queria deixar, eu vou fazer minhas observações, mas eu queria deixar se o Silvio e o Edson quiserem fazer alguma observação, porque senão a Glécia vai ficar só com as minhas observações. Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer alguma observação sobre o trabalho dela. Eu sei que fazer só em cima da apresentação é mais difícil, né? Mas fiquem à vontade, senão eu posso fazer as minhas, não tem problema. Da minha parte, eu passo a palavra, se o professor Silvio quiser comentar, mas eu complemento se for necessário, que eu sou o professor Oswaldo. Da mesma forma, sigo pelo Oswaldo. Pela apresentação, daí talvez fique um pouco superficial. Okay. Fica à vontade, Oswaldo. Não, tá bom. Então é assim, Glécia, eu vou começar. Eu fiz 3 observações sobre o seu trabalho, não só 3, né? Eu tenho outras observações que estão lá no trabalho, eu vou te mandar. Mas eu fiz as 3 principais que eu acho que dá para a gente discutir um pouco agora, né? Que a gente fez com o professor Silvio e com o Edson também. A primeira é que a sua pergunta de pesquisa, ela está lá, ela existe. Só que eu acho que você tinha que dar um maior destaque para ela, porque ela ficou meio escondidinha.
né? Então, eu acho assim, quando você vai chegando no final da tua introdução, ali no penúltimo parágrafo, tal, quando você coloca a tua pergunta de pesquisa, você tem que dar aquele tchan nela, como se estivesse acendendo aquela luz brilhante e colocar, tinha que ser uma coisa mais assim, destacada. Tá? Mas não tenho nenhuma observação quanto à pergunta de pesquisa. Para mim, ela está bem colocada e bem feita dentro do escopo da problematização que você pôs lá na introdução. Tá? A segunda é que eu gostei bastante da tua metodologia, porque assim, a que eu mais tenho usado, é a que eu mais usei até agora, que é estudo de caso. Assim, eu estudei bastante outras abordagens de estudo de caso, né? Abordagem processual da Langley, uma abordagem de grounded theory, né? Que é do Gioia, do Corley, lá, aquela turma que faz mais. Mas a da Eisenhardt é aquela que dá a maior visibilidade, que te joga mais fácil para uma publicação. Eu não tenho dúvida disso, tanto que eu fiz as minhas todas baseadas numa análise configuracional comparativa, que é o que ela usa aí em termos em linhas gerais, né? Só que assim, o que eu faria? Eu buscaria nas suas referências que você usou no momento que você estava explicando a tua metodologia e você citou a Eisenhardt, você citou aquela referência seminal dela, que é aquele artigo de 1989. Perfeito, ele tem que estar em todas mesmo, porque ele é muito bom, aquele artigo, e ele é a base. Só que ela tem trabalhos mais recentes. Eu coloquei aqui, eu tenho um trabalho dela de 2021, que ela também toca nos mesmos pontos, então fica mais legal você colocar no teu trabalho, você coloca do lado do 1989, você coloca, olha, eu li o de 2021 dela também. Tá? Então, eu estou atualizado com que a autora e a criadora desse processo estou alinhado com ela. Então, eu li os outros artigos. Aí eu pus também nessa mesma linha o da Bansal, de 2018, que ela também é uma utilizadora aí do método configuracional comparativo, e do Geman também, que é outro cara que também escreve nessa linha de metodologia, de 2018. Então, são 3 artigos bem da ponta, que você não vai precisar mudar muito o que você escreveu na metodologia, você só vai ter que adicionar eles ali dentro, né? O outro ponto, então, o terceiro ponto é um que eu já falei também para o professor Silvio, que é com relação à Bardan, né? A Bardan não tem problema se você for fazer publicações tipo Spell ou Cielo, que são mais locais aqui, né? Do nosso repertório brasileiro de publicações. A Spell era uma propriedade, ou é ainda, né, da Ampad, então ela vem de todas as publicações que a Ampad faz, então você fica muito circunscrita àquilo ali, né? E a Cielo, ela veio da FAPESP, né? Na verdade, é aquele monte de documentos da FAPESP. Então, você percebeu que você fica muito condensada num repertório muito, muito pequeno. Então, eu proponho Saldanha, o Johnny Saldanha 2013 e Miles e Huberman 2014, que apesar de serem aqui, 2013 tem 10 anos, né? E o Johnny Saldanha aqui, e o Miles e Huberman e companhia 2014, são 2 livros que eles ainda continuam impactando ainda na análise de conteúdo até hoje. E assim, é bastante frequente você ver essas 2 citações em grandes trabalhos aí de análise de conteúdo em estudos de caso. Por quê? Porque você vai partir de uma base de transcrições, de entrevistas, né? Não só disso, dá para usar eles também em análise de conteúdo, como o professor Silvio fez, partindo de análise de literatura, revisão sistemática, não tem o menor problema, e do Edson também, quando ele fez a revisão sistemática dele. Dá para usar o mesmo processo, que é o coding, né? Que ele fica mais, que você enrobustece mais a sua produção aí de pesquisa, né? Então, basicamente são esses. Eu fiz outras pontuações, mas são bem menores do que essa, e eu acho que você pode ler lá com mais calma a hora que você pegar o artigo, as suas coisas, né? Eram essas as contribuições que eu tinha para fazer. Então, eu deixo aí vocês abertos para uma discussão um pouco mais aberta, deixamos aí mais 20 minutos de discussão, se a Glécia quiser colocar alguma discussão para nós todos fazermos ao mesmo tempo, fica à vontade, Glécia. Obrigada, Oswaldo. É sempre muito bom
quando a gente recebe contribuição, principalmente metodologia, porque sempre é o ponto que pega. É impressionante, assim, aquela coisa que é certo que vai vir como correção quando faz uma submissão. Então, muito obrigada. Anotei também, fico no aguardo do arquivo. Eu queria fazer até um comentário adicional em relação a esse trabalho que eu acabei não incorporando ali enfim, na apresentação, é que esse trabalho ele surgiu de um projeto de extensão que foi desenvolvido no momento da pandemia. O que é que acontece? Quando veio a pandemia, as universidades, enfim, elas fecharam, elas ficaram, principalmente as universidades públicas, elas tiveram a dificuldade de voltar no primeiro momento, porque aí vem barreira relacionada como é que vai acontecer, como é que a gente leva a aula para casa dos alunos, levando em consideração acesso, muitos não têm, enfim. Só que, adicionalmente, por exemplo, pegando o contexto aqui de Sergipe, né, nós somos um estado que é majoritariamente comércio e serviço, não temos muitas indústrias. Então, o número de micro e pequenas empresas é muito grande, é muito, muito grande mesmo. É o que sustenta a economia daqui. E de uma hora para outra tudo fechou. E levando em consideração ainda mais aqueles bem pequenininhos, aí é que eles não tiveram muito suporte, muita estrutura para se manterem. Foi quando aí veio a ideia de criar um projeto de extensão para fazer assessoramento nessas organizações. E foi um processo interessante, porque a gente começou primeiro desmistificando um pouco da perspectiva da inovação como sendo puramente tecnológica, né? Então, eu formei um grupo de alunos, alguns alunos da graduação, outros alunos do mestrado. A Raquel era uma dessas integrantes. E aí eles puderam, lógico que com toda a segurança, eles não faziam visitas presenciais, mas, enfim, oferecendo essa assessoria para identificar pontos que pudessem ser modificados de forma mais rápida. Então, esses negócios, aí depois disso, quando o projeto foi finalizado, ela chegou no momento de começar a pensar na qualificação dela, enfim, em como é que seria esse projeto. E aí veio a ideia de tratar da inovação no modelo de negócio. Então, ele surgiu muito, apesar de ser um mestrado acadêmico, teve muito esse contexto prático. Que aí, por que eu chamei a atenção disso? Porque é um ponto que eu verifico que tem muito em comum dos três artigos. Então, eu acredito que os três artigos, eles trazem esse endereçamento prático e um endereçamento prático que tem muita relação também com a perspectiva de impacto social. Então, por exemplo, quando a gente vai para o trabalho que foi desenvolvido pelo Silvio, ele segue uma lógica de como é que enfim, a ISO ela mexe muito nessa questão dos processos, né? E se estruturar, criar capacidade de inovação, tem tudo a ver também com como as organizações elas vão, de alguma forma, conseguir se sustentar ao longo do tempo e, consequentemente, como é que essa economia vai se manter. Então, isso gera um transbordamento. Então, a gente tem também uma perspectiva de impacto social que é interessante. Por exemplo, pensando com uma perspectiva mais ampla. O Kawabata traz muito junto com o Pedroso, essa perspectiva, que aí por isso que até eu coloquei aquela sugestão para valorizar isso, desse impacto das inovações tecnológicas, porque a tecnologia está aí. E principalmente essas mais recentes, elas acabam deixando muita dúvida de como é que de fato as coisas elas vão se reconfigurar, porque as mudanças elas são muito rápidas, né? Então tem um aspecto positivo da tecnologia, mas também tem como é que isso vai ser feito, e isso acaba mexendo de fato na forma como essa estruturação é feita. E a proposta do artigo da Raquel, né, pensando por essa perspectiva de modelo de negócio, por exemplo, das 4 empresas estudadas, tem uma que ela não incorporou mudança nenhuma no modelo de negócio. E na época ela até questionou, tá, mas a gente mantém, não mantém? Não, mantém. Porque no contexto dessas empresas, eram microempresas, eram empresas que funcionavam aos arredores da universidade. Então, a universidade fechou, a clientela se foi. Já teve esse impacto. Uma delas, ela acabou não obedecendo, na verdade, a determinação de fechamento. Ela fechava a porta, deixava-se meio entreaberta e continuava atendendo, porque ela não conseguia, na verdade, fazer esse fechamento sem que isso significasse o fechamento do estabelecimento e sem que isso significasse a perda de renda total de famílias que não tinham nenhuma reserva. Então, são negócios que, pensando numa perspectiva de qual é o significado daquele negócio para a pessoa, é sobrevivência. Então, foram empresas que tiveram muito essa característica de sobrevivência para essas pessoas.
Então, mesmo as que fizeram alterações, que fizeram algumas mudanças pontuais, a gente considerou muito, por exemplo, inovação no contexto do negócio, né, trabalhando com a perspectiva de unidade de análise. Então, queria chamar a atenção para essa perspectiva de impacto social, que eu acredito que dá também para valorizar nos 3 artigos, e dessa lógica processual. E aí eu queria passar a palavra a partir dessas observações para o Kawabata, por exemplo, né, que ele falou que num primeiro momento, e aí, enfim, o Oswaldo, o Silvio, se quiserem, podem intervir também, mas que num primeiro momento, que é bem típico quando a gente está fazendo o mestrado, sabe? A proposta sempre é aquela proposta maior, e vem o orientador junto com a banca para frear um pouco, colocar os pés no chão. A partir desse trabalho que foi desenvolvido, você pretende dar outro direcionamento, de repente partir para um doutorado profissional, ou de fato aplicar isso depois, por exemplo, porque ele veio de fato para resolver uma questão. Como é que está esse estágio? Então, passo a palavra para você. É, especificamente para mim, eu cheguei a discutir com o meu orientador essa possibilidade, até porque originalmente ele tinha uma amplitude maior. Isso foi o pragmatismo de execução que nos levou aqui realmente a limitar um pouco mais o escopo, né? Agora a questão é encontrar o tempo mesmo, né? Porque como eu falei, eu não sou assim necessariamente dedicado às atividades da academia, né? Eu, como executivo aqui tenho outras atribuições, mas está no plano futuro sim, ter um desenvolvimento, talvez até paralelizando um pouco, independentemente disso ser um doutorado ou não, mas continuar com as publicações, tá? Porque eu continuo ainda próximo ao meio. Eu acho que tem uma pujança em termos aqui de quanto as inovações de fato estão adentrando o mundo empresarial. Hoje, isso aqui está bastante mais avançado do que há 3 anos atrás, por exemplo, quando eu escrevi aqui a tese, tá? Então, sim, em resposta, eu tenho interesse, sim, né, de avançar em fronteiras aqui do conhecimento, tá? E trazendo novos elementos, tá? Que, de fato, como eu comentei, se eu fizesse essa pesquisa novamente, talvez ela tivesse um outro patamar de conclusão, enquanto resultado, talvez não quanto método de execução, acho que o artefato ainda mantém uma robustez, né? Mas como conclusão, talvez fosse um pouco diferente. Então, sim, eu vou me manter próximo e encontrando um tempo, oportunidade, eu devo publicar alguma coisa a mais, sim. Ah, bacana. Inclusive, eu participei semana passada, semana retrasada, da seminário lá na CAPES, enfim, para tratar dos programas de pós-graduação. E um grande questionamento é com os doutorados, porque antes a classificação dos programas, né? Tá. Antes o profissional ele ficava até em nota 5 porque não tinha o doutorado. Agora tem o doutorado, como é que fica? Então a perspectiva é que a gente já tenha programas 6 e 7, por exemplo, né? Então a USP, enfim, essas instituições maiores, a perspectiva é que já venha também com a nota maior. Eu não tenho muito conhecimento, mesmo porque o meu é acadêmico, né? E o Kawabata fez o profissional. Mas ele é muito procurado, né? Eu diria até que ele é Sim, mais procurado, o mestrado, a pós-profissional lá da USP é mais procurado, tem mais procura do que a acadêmica. Se sim, você for ver, ela é mais concorrida em termos de processo de seleção, ela é mais concorrida do que o processo acadêmico, porque cá para nós, convenhamos, né? Precisa ter muito saco para ir para o acadêmico. Desculpa com sim, a expressão é da palavra, verdade. porque você lê praticamente, se você trabalha 8 horas, 7 horas você passa lendo, e 1 hora você passa tirando coisas do que você leu, né? Então, isso quando Isso. você não está na aula, quando você não está orientando alguém ou não está sendo orientado e por aí vai, mas é causticante, é isso aí. Mas é escolhas, né? Isso, e aí vai vir essa valorização adicional. É isso mesmo. Acho Sim, que nem no contexto da FGV também, os profissionais eles estão muito em alta, porque de fato tem essa facilidade maior de sim. construir pesquisa relevante. De fato, que De muitas vezes a gente relevância, faz relevância. É, muita coisa e deixa engavetado. Serve para quê? Serve para o colega ler, né? sim. Então, é muito legal ver trabalhos que é perceptível. Por exemplo, o trabalho do Kawabata, quando eu bati o olho, eu falei, nossa, essa discussão é muito atual. É muito atual, é muito relevante, né? Então, acho Então, que dá para explorar muita é, coisa aí, viu? Depois, Ó, ó, Kawabata, trocar umas figurinhas tá, contigo, porque muda o seu microfone, só. eu tenho duas disciplinas num mestrado interdisciplinar aqui, que é o mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios. Opa. É um mestrado
de advocacia orientada para negócios, se a gente puder sintetizar a proposta do mestrado. E aí nós temos professores da economia para conversar com os advogados sobre a análise econômica do direito, ah, da, da contabilidade para discutir tributação, e assim como eu da administração para discutir estratégia, competitividade, né? Então tem muita coisa legal para estudar nesse campo e com várias oportunidades, inclusive, Perfeito, será um prazer. Pode mencionar. com certeza. Oswaldo, seu microfone estava mudo, acabamos não te ouvindo. Não, eu ia só completar, mas eu acho que não era tão relevante. Mas é mais nessa linha mesmo, né? O profissional lá, ele tem essa pegada de resolver problemas da vida real, principalmente voltados para a área para as organizações, que dá essa relevância para ele e essa procura, né? Então, é, é, assim, mas no primeiro dia, que foi o dia 8, que eu fiz a primeira sala, tinha um dos trabalhos de discussão que ele falava sobre a terceira missão das universidades, que uma delas, a terceira missão era a conexão entre a indústria ou a área organizacional e o aprendizado que ela estava gerando, a pesquisa que ela estava gerando internamente. Muito interessante, nossa, que trabalho. Nós ficamos ali quase metade do tempo. Olha, eu tive que parar a turma e falar, gente, para de. Por quê? Porque ele tocava exatamente nesse ponto, que era o ponto de que hoje, né, hoje as principais universidades, os institutos federais, tal, que tem mais que são mais, assim, eu não diria relevantes, mas eles aparecem mais, né? Porque são universidades maiores, que despontam mais nas regiões onde elas estão, né? Então, assim, elas estão muito focadas nisso, elas estão caminhando para isso. Olha, eu quero ter relevância, então eu vou buscar lá, eu vou dar um jeito de pegar a minha pesquisa e fazer a minha pesquisa ser aplicada. Sim. E isso é importante, que essa é a terceira missão, né, da universidade. É Eu muito diria que bacana, um até trabalho estão, magnífico. eu diria até que estão atrasados, porque o Sim, povo sim, está sim. cobrando e explorando já a quarta missão. Qual seria, Silvio, a quarta missão? Na realidade, você trabalha o ensino, pesquisa e extensão dentro da primeira, segunda e terceira. A primeira tradicional é o ensino, né? Na terceira, você vai trabalhar, então, a geração de impacto, que é atuar, e não é necessariamente só com projetos extensionistas, mas a quarta tem a ver com compartilhamento e colaboração. Não é a universidade fazendo para alguém, é fazendo com alguém. E aí se junta Isso, isso isso. as discussões de tríplice, quádrupla hélice, exemplos, né? Parques tecnológicos, incubadoras, Ecossistemas. spin-offs, entre outras paradas como essa. Então, tem um negócio legal. Eu lembro que eu fiz uma apresentação em São Paulo, antes da pandemia, ainda falando sobre os desafios da quarta missão. Interessantíssimo. Isso daí é uma, E uma, olha, uma, um ce- uma área bem vasta, né? sim, e olha, Sem antes dúvida. da pandemia, aí imagine agora nesse contexto Mu- pós-pandemia. Muito É, mais, é só muito que depois mais. da pandemia as universidades não têm alunos, né? Então, Sim, a é. Federal do Rio Grande do Sul, agora, essa semana saiu uma notícia no principal jornal aqui, que é o Zero Hora, 21 cursos da Universidade Federal não têm candidato. Nossa Senhora. Que loucura, né? Sim, É um Nunca imaginou isso. pecado isso, né? É um Uf, pecado. sim. E um É. grande desafio, aí voltando justamente até essa questão dos artigos, um grande desafio é justamente conseguir desenvolver pesquisa que gera esse tipo de impacto. Então, cada vez mais, por exemplo, quando a gente pega a perspectiva dos mestrados e doutorados acadêmicos, já vem sendo como obrigatório essa questão de você ter um problema prático, né? Então, a gente reforça essa perspectiva da teoria, mas é uma sessão que, por si só, ela é interessante justamente por isso. Acho que cada um aqui tem uma contribuição muito forte para uma perspectiva prática que dá para ser, é, enfim, fortalecida também com essa perspectiva teórica, mas que começa com um problema prático, que é a tendência dos programas de uma forma geral. Uma forma de tentar, de alguma forma, atender ainda a terceira missão, embora já se fale da quarta missão, né, de buscar essa conexão. Sim. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação, mais algum apontamento?
Mas agradecer a diversidade de perspectivas, assim, né? Porque às vezes quando você desenvolve os artigos, está muito focado, talvez, no seu trabalho, mas acho que dentro da temática de gestão de inovação sempre é super rico. Então, para mim foi um grande aprendizado aqui, ver aqui o artigo do professor Silva, do professor Iglesias, os comentários do professor Oswaldo, assim, então, para mim foi uma sessão super rica. Então, eu queria agradecer a generosidade aqui por compartilhar aqui conhecimento, sempre traz um aprendizado adicional para mim. Então, muito E, obrigado aí. e não nos Eu abandone, né? agrego, Volte para o doutorado. eu Se tiver Pois agrego profissional, eu é. volto. aqui, Essa eu amplitude agrego tem aqui, tempo no doutorado, viu? Doutorado é, dá para explorar a proposta inicial. Dá para aprofundar. Essa é a proposta do doutorado, é mergulhar Sim. fazer ter uma profundidade maior, né? e eu agrego aqui a aula que nós tivemos de metodologia com Já- o Oswaldo. Olha, sou todo ouvidos e, por favor, vocês já estão com meu celular aí. Eu gosto de fazer isso. Se quiserem alguma dica, alguma coisa, estiver escrevendo alguma coisa que fala, pô, Oswaldo, dá uma lida aqui, pô, vê o que você acha. Estamos dentro, não tem problema. Isso daí para mim é treinamento. Com certeza. Muito Eu Ai, que obrigado. prefiro, legal. Silvio, eu prefiro fazer assim do que pegar e entrar numa revista e ser revisor, apesar de eu fazer revisões para 2 revistas, que é uma coisa também que meu próprio orientador falou, vai fazer porque vai te dar músculo. Mas é Sim, assim, é causticante, a revista ela te cobra demais, fazer para os amigos é diferente. sim, sim, é verdade, é verdade. É Quando você está verdade. fazendo, o propósito é outro. Bom, pessoal, gostaria de agradecer também. Mas É, tá bom. sempre um grande aprendizado se deparar com os trabalhos. A gente aprende muito, aprende de forma contínua. Então, agradeço o aprendizado gerado, Oswaldo, Silvio, o Kawabata. Então, acho que foi uma sessão muito rica e fico à disposição também. Eu vou encaminhar depois individualmente para cada um minhas observações também. Espero ter contribuído de alguma forma. E fico à disposição. Ótimo. E Glécio, um último anúncio que eu queria um aviso. Não esqueçam de entrar no site do SEMEAD e avaliar a nossa sessão, tá Isso, bom? tem inclusive um link que, Tem um linkzinho que eu não estou achando ele aqui. Eu sim, estava procurando ele e não estou achando. Eu tô com o link velho, que é do SEMEAD do ano passado. Eu estou com medo de pronto. pôr ele e ele não estar atualizado, por isso que eu não pus. Eu estou com ele aqui, acabei de Você colocar. coloca no chat isso, que eu também vou pegar aqui. Pronto, Ótimo. coloquei no chat aqui. Aí pedimos que vocês rapidinho avaliem a sessão. E é isso. Se cuidem, pessoal. Obrigado. Isso mesmo. Obrigado, Obrigado, gente. Até Tchau. pessoal. mais. Tchau, tchau. Foi um Até. prazer. Tchau. Boa Foi tarde um a todos. prazer também. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.